Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Vitor Daut aqui na área trazendo mais uma questão que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar e muito na sua preparação para o próximo teste de lógica que você tem para fazer, tá bem? Então, se você está chegando agora aqui no canal, não deixa de se inscrever, é muito importante não só para você, como para mim, a gente se ajuda nessa caminhada. E já aproveita e deixa o like também, porque com essa ação, certamente o YouTube vai entender que esse conteúdo é importante para mais pessoas, tá ok? Então, sendo bem direto ao ponto aqui, como eu gosto de fazer, eu já trago o enunciado, você pode pausar o vídeo, tentar resolver, independente se você conseguir ou não, você volta para acompanhar aqui a resolução junto comigo, tá ok? Então vamos entender o que o problema quer saber. Um site da companhia aérea X recebeu 30 milhões de visitantes únicos em 2010. Então, desses 30 milhões, 14 milhões de visitantes únicos compraram passagens para Buenos Aires, 10 milhões de visitantes únicos compraram passagem para o Rio de Janeiro e 8 milhões de visitantes únicos não compraram nada. A partir disso, eu quero saber quantos visitantes únicos compraram passagens para Buenos Aires e o Rio de Janeiro lá em 2010. Então, esse é o típico exercício onde, para a gente resolver de maneira rápida, prática e sem dor de cabeça, a gente vai precisar sim desenhar, colocar essas informações em um formato de diagrama que facilite a nossa vida para montar algumas equações e chegar na resposta. Então vamos entender aqui o que a gente precisava ter feito, tá? Para não perder muito tempo. Então o problema está dizendo que tem duas cidades, Buenos Aires e Rio de Janeiro. A gente tem uma quantidade total de visitantes, no caso aqui 30 milhões. Ele dá uma quantidade da galera que foi para Buenos Aires, uma quantidade da galera que foi para o Rio, uma quantidade da galera total que não comprou nada, tá ok? E eu quero saber exatamente quem comprou passagem para ambas as cidades. Então, eu coloquei o conjunto aqui da galera que foi para Buenos Aires, o pessoal do Rio, com uma interseção. Então, o que eu chamei de Z aqui é justamente o que eu quero descobrir, que é a galera que comprou passagem tanto para o Rio quanto para Buenos Aires. E se vocês repararem, tem os 8 milhões aqui do lado de fora. Ó. Por quê? Porque eles fazem parte, né, dessa galera dos milhões ali de visitantes, só que eles não compraram passagem, tá ok? Então eu preciso organizar as informações que o enunciado me dá em formato de equações. E como que a gente faz isso? Bom, se eu sei que ao todo a gente tem 30 milhões e 8 já ficaram de fora, vocês vão concordar comigo que a primeira equação, que eu estou representando aqui, o x mais y mais z, tem que somar o quê? O que sobrar, né? 22 milhões. Então, x mais y mais z, 22 milhões. Além disso, a gente sabe que quem comprou passagem para o Rio dá um total de... de Buenos Aires dá um total de 14 milhões. Quem foi para Buenos Aires de acordo com as variáveis que eu decidi aqui? Definir aqui o x e o z. Então, x mais z tem que ser 14 milhões. E para o Rio, y mais z igual a 10 milhões. Então, a gente tem aqui 3 equações, 3 incógnitas. E qual é o jeito mais fácil da gente resolver isso aqui? É tentar reduzir, né, a apenas 2 equações. Então, quando eu bati o olho, estava resolvendo esse problema. O que eu decidi fazer? E você pode fazer do jeito que você preferir, mas eu achei melhor somar as equações que eu estou chamando aqui de 2 e 3. Quando eu faço isso, de um lado eu vou ficar com x mais y mais 2z, porque aparece z em cada equação, então 2z vai ser igual a quanto? 14 mais 10, 24 milhões. E aí quando eu tenho essa quarta equação, se eu comparar com a primeira, qual é a diferença desse x mais y mais 2z igual a 24 em relação ao x mais y mais z, que é igual a 22 milhões? A diferença é exatamente 1z. Né? Então, se eu pegar a equação 4 e fazer menos a equação 1, eu vou cortar o x, vou cortar o y, 2z menos z vai dar exatamente o z, e aí sobra essa diferença dos 24 para os 22, que é exatamente
2 milhões. E aqui eu acabei de descobrir o valor de Z, que, por coincidência, era exatamente o que o problema gostaria de saber. Então, quantos visitantes únicos compraram passagens para Buenos Aires e Rio de Janeiro? 2 milhões de visitantes. Tá bom, pessoal? Então a alternativa correta é a letra A. Ah, Vitor, e se ele tivesse perguntado quantas pessoas só compraram passagem só, por exemplo, para Buenos Aires? Então, nesse caso, a gente deveria descobrir o valor de X. A gente descobriu o valor de Z, bastaria substituir, por exemplo, na segunda equação, a gente acharia um X igual a 12. E aí, consequentemente, um Z igual a 8. Tá bem? Mas não foi isso que o problema pediu, ele queria saber o valor que eu chamei de Z aqui, então a gente acabou descobrindo de forma até mais rápida. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado desse exemplo, uma questão aqui de organizar as informações em formato de equação, usando também uma representação através de diagrama. Se eu pudesse categorizar o nível de dificuldade dessa questão como sendo fácil, médio e difícil, eu diria um nível médio. Então, se você tem muita dificuldade em resolver questões desse tipo, está olhando aqui a resolução, concluiu que jamais pensaria em organizar dessa forma, talvez você precise de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Então, certamente, se você consumir mais vídeos aqui do canal, vão te ajudar, com certeza, a você ter um repertório, tá, para o teste que você vai fazer. Mas se você quiser acelerar, estudar diretamente comigo, eu sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo do meu curso completo, que tem ajudado aí centenas de pessoas de todo o Brasil e do exterior, quando o tema é preparação para testes de lógica, tá ok? Então, novamente, eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Não esquece de deixar seu like, deixa seu comentário dizendo o que você achou da resolução, tá bem? E eu vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço.